Uma nova mensagem clara vinda de Jerusalém. Israel diz que ainda não terminou com o regime iraniano. O ministro da Defesa, Israel Katz, afirma que as forças de defesa de Israel estão prontas para retomar a guerra com alvos definidos. Ele diz que Israel está esperando o sinal verde dos Estados Unidos e parece ameaçar diretamente o novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei. Agora, Katz falava durante uma reunião de avaliação de segurança há pouco tempo. Aqui está mais um pouco em suas próprias palavras. Israel está pronto para retomar a guerra contra o Irã, com suas forças de defesa preparadas para defesa e ataque, e alvos definidos. Estamos aguardando um sinal verde dos Estados Unidos, antes de tudo, para completar a eliminação da linhagem de Khamenei, o arquiteto do plano para destruir Israel e os sucessivos substitutos dentro da liderança do regime de terror do Irã. E, além disso, para empurrar o Irã de volta à Idade das Trevas, atingindo instalações-chave de energia e eletricidade e paralisando sua infraestrutura econômica nacional. O regime de terror iraniano se especializa principalmente na repressão interna de sua população através da Guarda Revolucionária e do Basij, e na chantagem energética por meio de ameaças de aumentar os preços globais do petróleo. Ele está de joelhos. Seus líderes se escondem em túneis, com dificuldade para comunicar e decidir. Seus céus estão abertos e toda a infraestrutura nacional e instalações estratégicas expostas a ataques. Ainda assim, ele alega vitória. Assim como o Hezbollah no Líbano e o Hamas em Gaza, ele não se importa com o alto preço pago pela população, apenas com a sua própria sobrevivência, que não está garantida. Desta vez, o ataque será diferente e mais letal. Vai desferir golpes devastadores nos pontos mais sensíveis, aproveitando os ataques massivos que o regime terrorista iraniano já sofreu, e vai abalar e colapsar suas fundações. Agora, voltando ao impasse no Estreito de Hormuz, o presidente Donald Trump ordenou que a Marinha dos Estados Unidos atire para matar em qualquer barco iraniano que coloque minas nessa via navegável crucial. A principal negociadora do Irã disse que Teherã recebeu sua primeira receita das taxas impostas aos navios que passam por esse estreito. Agora, ambos os lados veem essa via navegável vital como fundamental para as negociações. E os preços do petróleo estão subindo novamente em meio ao impasse contínuo. Mais cedo, a líder dos Estados Unidos disse que não há prazo para acabar com a guerra com o Irã. Não há prazo para o cessar-fogo e não há prazo para a República Islâmica responder ao pedido dela por uma proposta de paz. Ela está expressando frustração ao dizer que o Irã não sabe quem é sua líder no momento. Para a atualização mais recente, trazemos a correspondente sénior do Oriente Médio, Ariel Ozaran. Então, em termos de contexto, Ariel, o Paquistão estava prestes a sediar a segunda rodada das negociações de cessar-fogo em Islamabad no início da semana. J.D. Vance e sua equipe nem chegaram a embarcar no final, depois que os iranianos disseram que não se reuniriam até que o bloqueio dos portos pelos Estados Unidos terminasse. Qual a atualização mais recente dessas negociações? O que pode nos contar? Sim, Benita, a novidade é que há conversas sobre realizar as negociações. Mas uma fonte diplomática paquistanesa disse hoje à mídia árabe que há um verdadeiro impasse nas negociações. E eles estão fazendo todo o possível, aproveitando todas as oportunidades para tentar trazer os iranianos de volta à mesa de negociações. É assim que a situação está no momento. Agora, você mencionou anteriormente a situação no Estreito de Hormuz. Então, o Banco Central do Irã confirmou que recebeu a primeira receita dos pedágios que vêm sendo cobrados dos navios que foram autorizados pelo IRGC a transitar pelo estreito. Agora, esses pagamentos são feitos em dinheiro vivo, não em criptomoeda e nem em yuan chinês. Essa é a situação que vem agora de Teherã. Eles estão sinalizando que não têm pressa, mas sabemos que esse bloqueio contínuo por parte dos Estados Unidos está causando um prejuízo financeiro aos iranianos.
As avaliações mais recentes indicam que cada dia em que esse bloqueio continua está custando aos iranianos centenas de milhões de dólares em receita. No entanto, temos que lembrar que durante a guerra de 40 dias, o Irã conseguiu exportar petróleo com sucesso e arrecadou 9 bilhões de dólares em receita. Portanto, para que o bloqueio e a perda de receita se igualem ao que os iranianos arrecadaram durante o período de 40 dias, provavelmente levará de 40 a 60 dias. E por isso, essa é realmente uma estratégia de longo prazo por parte dos Estados Unidos, esperando continuar esse bloqueio para impor um custo financeiro aos iranianos. E é muito provável que vejamos isso em algum momento num futuro próximo. Se de facto os iranianos decidirem oficialmente não participar das negociações, eles poderiam se envolver em atividades militares contra seus vizinhos para tentar levantar esse bloqueio. Ariel, enquanto conversamos, acabou de chegar uma notícia. O canal 12 de Israel está informando que o presidente do parlamento iraniano acabou de renunciar à equipe de negociação após a intervenção da Guarda Revolucionária. Isso é um grande acontecimento. Havia muitas dúvidas sobre quem realmente está tomando as decisões, quem realmente está envolvido e tem influência do lado iraniano. O que você acha dessa notícia que acabou de chegar? Extremamente significativo, se for verdade. Sim, Benita, isso confirma o que vimos durante esta guerra. A Guarda Revolucionária Iraniana, IRGC, está tomando as decisões. Kalibaf foi incluído na equipe de negociação ao lado de Abbas Araghchi, o ministro das Relações Exteriores, para tentar aumentar a presença da Guarda Revolucionária Iraniana, IRGC, na sala de negociações. Isso mostra que a Guarda Revolucionária Iraniana, basicamente, é um voto de desconfiança em relação a esse processo de negociação. Agora, quando o presidente Trump diz que já houve uma mudança de regime, estamos vendo exatamente a mesma equipe de negociação, agora com Kalibaf renunciando mais uma vez. Abbas Araghchi, o ministro das Relações Exteriores, tem representado a República Islâmica nas negociações ao longo dessas várias rodadas de conversas. Mas nós nem sabemos se ele sozinho vai a Islamabad se encontrar com os americanos. Mas o que vemos agora é o IRGC reafirmando sua força e sinalizando aos Estados Unidos que não pretende recuar de suas linhas vermelhas. Muito intrigante. Obrigada pelas atualizações e insights, Ariel Ossaran, correspondente sênior do Oriente Médio. Obrigado, Benita. E agora, para mais informações, é um prazer receber no estúdio Ruth Wasserman Landi, pesquisadora do MISGov Institute for Strategic Affairs e ex-co-presidente da bancada parlamentar dos Acordos de Abrão. A analista de assuntos internacionais Dan Perry, ex-editora da Europa e Oriente Médio na Associated Press e autora do boletim informativo Ask Questions Later. E a analista de segurança Yaakov Lapin, apresentadora do podcast A Avaliação de Lapin. Momento crucial na região, com muitos acontecimentos ocorrendo agora. Quero começar com você, Ruth, e a nova informação que acabamos de divulgar. Parece que o presidente do parlamento iraniano está renunciando à equipe de negociação do Irã. Já surgiram muitas perguntas sobre quem realmente detém o poder do lado da República Islâmica. Qual é a sua avaliação, sua opinião? Eu acho que há um processo de desintegração dentro do Irã. Todo mundo está dizendo que o regime atual é ainda pior do que o anterior. Eu não compartilho dessa avaliação. Existe uma liderança muito ruim, composta por uma certa facção do IRGC, que está no comando no momento. No entanto, a situação no Irã é muito difícil em termos de capacidades econômicas, recursos e abastecimento de água. E, em geral, há uma desintegração do país de dentro para fora. E quando isso acontece, levando em conta o fato de que toda a alta cúpula do governo foi basicamente eliminada, tanto pelos Estados Unidos quanto por Israel, na guerra recente, há uma dificuldade entre os que restaram, lutando para ver quem vai assumir o comando e o controle deste país.
E é isso que estamos vendo. Estamos vendo, de fato, essa desintegração. Vai acontecer de uma hora para outra? Não, isso leva tempo. O sufocamento econômico que estamos vendo atualmente está cobrando um preço, não só sobre os ativos econômicos do país, mas, infelizmente, também sobre as pessoas. Mas isso faz parte do que está acontecendo, inclusive, Amits, a própria liderança. Dan, o que você pensa exatamente sobre isso? E como essa incerteza em relação à liderança iraniana está impactando a estratégia da Casa Branca neste momento? Eu acho que a Casa Branca está mais ou menos em desespero, sem saber o que fazer, diante de uma situação em que, por qualquer medida objetiva, a situação no Irã deveria ser desesperadora. Toda a liderança que sobreviveu à guerra de 40 dias deveria buscar uma saída. Depois disso, talvez possam se considerar vitoriosos só por sobreviverem, mas não deveriam estar brincando com fogo ao desafiar o destino e permitir que a guerra recomece, porque serão derrotados ainda mais. Esse seria o caso em um mundo lógico. Ruth, tenho que dizer, o que você diz faz sentido em um mundo lógico. Agora, a força de regimes como o do Irã é que eles conseguem fingir de forma muito convincente que são completamente ilógicos e indiferentes à devastação que você causa a eles. Eles claramente ignoram o sofrimento da população. Eu realmente acredito que eles não se importam se Israel e os Estados Unidos matarem mais 20 líderes de alto escalão. É difícil acreditar, mas não posso garantir que eles não desafiarão o destino assim. Porque eles vão presumir que mesmo que a guerra recomece, se eles conseguirem de alguma forma evitar protestos internos por mais 1 ou 2 meses, o mundo não vai estar disposto a tolerar o impacto na economia global, no comércio marítimo e nos preços do petróleo. Trump deve recuar por causa das eleições de meio de mandato, essa é a aposta deles, independentemente de quem está no comando. Sobre o Irã, há muita opacidade e surgirão muitas alegações. Algumas pessoas acessam informações de inteligência e muitos, inclusive eu, acompanham redes sociais. Tenho amigos que falam Farsi e monitoram essas redes. Não está claro, realmente não está claro. E achamos que há conflitos internos. A estranha renúncia de Kaliba, que em algum momento foi visto, acima de tudo, como representante da RGC, nos deixa com mais perguntas do que respostas, com certeza. Está claro que Israel e os Estados Unidos precisam mudar o paradigma em que os iranianos acreditam que não precisam ceder nada neste momento. E o máximo que podemos esperar é um recuo nas ameaças de bloquear o Estreito de Hormuz e extorquir os navios que passam por lá. Isso é ridículo. Por isso você ouve Katz e outros começando a fazer ameaças severas. Se vão cumprir as ameaças ou não é outra questão, mas os iranianos foram avisados de que poderemos voltar e surrar vocês ainda mais. Ruth, sua resposta rapidamente. Eu acho que se esperarmos mais um pouco, o ponto de estrangulamento, o estrangulamento econômico do Irã é e será tão significativo que mesmo os mulás que parecem racionais, mas são completamente irracionais e muito zelosos ideologicamente no campo xiita, não vão conseguir sustentar isso. Eles confiam na fragilidade das democracias ocidentais. Isso é errado? Sim, mas estão certos. Mas antes disso, eles vão sofrer tanto com o impacto econômico do que está acontecendo agora, vai ser quase irreversível. Então aqui... Só rapidinho, se eu puder resumir, isso é basicamente uma corrida para o fundo do poço. Com maníacos como a liderança iraniana, a dificuldade econômica imposta a eles tem que ser máxima. Para fazê-los ceder, você tem que realmente esmagá-los. Eles acreditam que, para afastar o Ocidente, não precisam nos esmagar, o que não estão fazendo. Mesmo danos moderados vão assustar muito os europeus, pelo menos, e também os asiáticos e os americanos. É por isso que eles precisam, mas eles podem nos superar em resistência. Então vamos trazer uma voz que represente a perspectiva do povo iraniano. Fique com a gente. Há muito mais para discutir, incluindo as ameaças de Israel Katz, o ministro da Defesa israelense,
claramente pronto para agir. E sabemos que consultas de segurança estão acontecendo esta noite aqui no país. Mas agora quero dar as boas-vindas a Nagar Mostahedi, jornalista da Iran International e apresentadora da série de podcasts I4Iran, que se junta a nós agora do Canadá. Muito obrigada pelo seu tempo. Sempre é bom te ver. Como você bem sabe, Donald Trump diz que o Irã está tendo muita dificuldade para descobrir quem é o seu líder. E assim que começamos o programa, recebemos a notícia de que parece que o presidente do parlamento iraniano está deixando a equipe de negociação. Então a pergunta imediata é: quem está dando as ordens? É a Guarda Revolucionária Islâmica? É o novo líder supremo, que não foi visto desde sua escolha, o ministro das Relações Exteriores, e não mais o presidente do parlamento até o momento? Como essa estrutura de liderança nebulosa e todas essas mudanças impactam qualquer possível avanço nas negociações? O que você acha? Bem, voltando às negociações, Benita, pelo que entendemos aqui na Iran International, as tensões vindas do gabinete do presidente Pezeshkian e de figuras do círculo íntimo de Mojtaba Khamenei fizeram as negociações fracassarem no último minuto. Fontes próximas ao assunto disseram para nós, da Iran International, que estava tudo pronto para acontecer e que eles estavam discutindo se deveriam abordar a questão nuclear. Então, voltando à sua pergunta, neste momento não está claro. Quero dizer, nós sabemos que a Guarda Revolucionária Islâmica está no comando. No entanto, eles já estavam no comando antes da eliminação do Khamenei Sênior. Mas, quando o Khamenei Sênior estava presente, a palavra final era dele. Então, todas as decisões, no final das contas, ficavam com ele. E agora, isso se tornou descentralizado. Há disputas internas entre os linha dura, porque alguém como Ali Bafi, sabe, ele não é um reformista. Ele mesmo é o linha dura, mas pode ser mais pragmático, ou seja, ele fará qualquer coisa para realmente se manter no poder. E há aqueles que não estão dispostos, como Janili, que faz parte do Conselho Supremo de Segurança Nacional, a negociar qualquer coisa, de verdade. Quem você vê, então, estando envolvido futuramente, caso haja uma retomada das negociações? Quais são os candidatos mais prováveis, considerando os acontecimentos recentes? Bem, em relação ao que está acontecendo, se alguém como Janili, que era contra o JCPOA, por exemplo, realmente vai estar tomando as decisões com o Mojtaba Khamenei, por exemplo. Então você não vai ver negociações de jeito nenhum. E esse cessar-fogo vai levar a mais guerra e mais uma rodada. Se vimos figuras como Ali Baf ou o ministro das Relações Exteriores, Abbas Adedi, surgirem dessa disputa interna, que parece ser muito genuína, então provavelmente voltaremos às negociações. Mas negociações que, no final das contas, não levarão a nada significativo. A linha vermelha do regime iraniano é o enriquecimento, não importa quem seja. Já para os americanos, é enriquecimento zero. Existe uma desconexão, então, no fim, não importa quem esteja no comando. Provavelmente voltaremos à guerra. Isso parece inevitável neste momento. Recentemente, ouvimos a ministra da Defesa de Israel afirmar que aguardam apenas o sinal verde dos Estados Unidos para concluir, nas palavras dela, a eliminação da linhagem de Khamenei e empurrar o Irã de volta para uma era sombria, atacando instalações-chave de energia e eletricidade e paralisando sua infraestrutura econômica nacional. O que você acha? Isso, obviamente, acontece no momento de divisão para a liderança iraniana. O que você imagina que seria a resposta ou o sentimento dos iranianos que ainda aguardam por uma mudança de regime ao ouvirem mensagens como essa, vindas de Israel, neste momento? A questão é que quando você lida com um regime que não se importa com seu povo, que não presta contas ao seu próprio povo, então quando você atinge a infraestrutura de energia e outras infraestruturas que no final das contas também vão impactar os civis, isso não vai afetar muito o regime em si, porque primeiro, eles não vão se render, e segundo, eles não se importam nem um pouco com o povo. Não há margem de pressão nesse sentido. Diferente de Israel ou democracias ocidentais, aqui não é preciso prestar contas ao povo em situações assim. Então eu não acho que isso vá motivar a população iraniana ou dar a eles a capacidade de se rebelar,
porque no fim das contas, infelizmente, isso também vai prejudicá-los no processo. Bem, rapidamente, pelo que você apurou, qual é o seu entendimento sobre a extensão dos apagões de internet em todo o Irã neste momento? Sabe, muitas pessoas têm relatado que a internet de alguma forma voltou. Isso não é verdade? Muitos de nós ainda não conseguimos contato com pessoas no Irã, a menos que tenham VPN, Starlink ou similares. Eles estão introduzindo algum tipo de sistema em camadas, que é muito controlado. Mas, pelo que entendi das pessoas com quem conversei, que fazem parte da defesa da liberdade na internet no Irã, é que algo assim não vai conseguir durar. Em relação ao modelo norte-coreano, talvez não passe de 6 meses. Até agora, a internet não está disponível para os iranianos comuns no dia a dia. Claro, vemos muitas pessoas dentro do Irã espalhando propaganda que parecem ser ocidentais, entre aspas, e de alguma forma elas conseguem ter acesso à internet. Aqueles ligados e defensores do regime, infelizmente, não têm dificuldade para se conectar. Realmente muito perturbador, mas sempre agradecemos o seu tempo e seus comentários. Nagar Mostahed, ao vivo de Vancouver. Muito obrigada, como sempre. Foi um prazer.